No vídeo de hoje falaremos sobre coisas assustadoras que a inteligência artificial e os robôs já fizeram. Número 1. Robô fora de controle. Imagens de câmeras de segurança gravadas dentro de uma fábrica registraram uma situação realmente assustadora. Um robô humanoide que estava suspenso por uma estrutura presa ao teto aparentemente perdeu o controle de repente. Seus braços começaram a se movimentar com muita força, sem qualquer ritmo ou padrão definido. Os movimentos eram violentos e imprevisíveis. Dois funcionários que estavam próximos precisaram se abaixar e sair rapidamente do caminho, enquanto a máquina continuava se debatendo. No meio da confusão, um dos braços do robô atingiu um monitor de computador e o derrubou no chão. Um dos trabalhadores conseguiu reagir depressa. Ele segurou a estrutura que sustentava a máquina e puxou o robô para trás, afastando-o antes que alguém acabasse sendo atingido. Felizmente, ninguém ficou ferido. Mesmo assim, os funcionários certamente ficaram bastante assustados. Uma coisa é observar um robô fazendo uma dança ou realizando movimentos perfeitamente controlados. Outra completamente diferente é assistir a uma máquina se debatendo violentamente enquanto aparentemente ninguém está controlando seus movimentos. Número 2. Contagem regressiva. Durante uma apresentação tecnológica realizada em Hong Kong no ano de 2017, dois robôs humanoides, Sophia e Han, participaram de uma conversa sobre o futuro da tecnologia. Han comentou que dentro de 10 ou 20 anos, os robôs poderiam ser capazes de realizar todos os trabalhos executados pelos seres humanos. Ele disse, dentro de 10 ou 20 anos, os robôs poderão fazer todos os trabalhos humanos. A pessoa que participava da conversa perguntou se ele realmente acreditava nisso. Também comentou que talvez aquilo pudesse ser algo positivo, já que trabalhar não é necessariamente a atividade mais interessante que os seres humanos podem fazer. Existem muitas outras coisas que as pessoas poderiam realizar além de simplesmente trabalhar para sobreviver, mas a conversa ficou ainda mais estranha pouco depois. Perguntaram a Han se ele gostaria de deixar algumas últimas palavras de sabedoria para o público antes de ser desligado. A resposta apresentada: eu direi minhas últimas palavras logo antes de iniciar a singularidade. Então, perguntaram quando ele pretendia fazer isso. Han mencionou uma previsão de Ray Kurzweil e respondeu com o ano de 2029. Também houve a menção de que havia declarações sugerindo que aquilo poderia acontecer 4 ou 5 anos antes. Tudo acabou sendo dito de maneira tranquila, sem qualquer demonstração dramática. Apenas um robô humanoide falando diante de uma plateia sobre uma possível singularidade e citando uma data específica. Número 3. Antigo aviso. Imagens de segurança em preto e branco, datadas de 17 de abril de 2003, mostram um braço robótico industrial trabalhando dentro de uma área protegida. De repente, o equipamento começou a apresentar problemas. O braço passou a derrubar caixas da esteira transportadora, uma depois da outra. Um funcionário da fábrica se aproximou da cerca de segurança para tentar controlar a situação, provavelmente imaginando que conseguiria resolver rapidamente o problema, mas em vez disso, o braço começou a se movimentar violentamente na direção dele. A máquina atingiu objetos e destroços que estavam próximos, derrubando equipamentos enquanto continuava fazendo movimentos descontrolados. Essas imagens circulam há muitos anos e acabaram se tornando uma espécie de antigo alerta sobre aquilo que pode acontecer quando uma máquina deixa de se comportar da maneira prevista por sua programação. Mais de 2 décadas depois, o mesmo tipo básico de perigo continua existindo. E se existe alguma diferença, é que os robôs modernos estão maiores, mais avançados e, em alguns casos, consideravelmente mais difíceis de simplesmente desligar quando alguma coisa dá errado. Número 4. Despertando. No Japão, um robô acabou sendo desenvolvido para treinamento odontológico. A máquina acabou sendo criada para simular um paciente humano, permitindo que profissionais e estudantes praticassem determinados procedimentos. Durante uma demonstração, um técnico examinava os dentes do robô. Tudo parecia completamente normal, até que a cabeça da máquina se virou bruscamente para o lado. Sua boca se abriu e o robô começou a gritar e tossir como se realmente estivesse sentindo dor. Os engenheiros explicaram que aquilo fazia parte de reflexos programados para tornar o treinamento mais realista, mas algumas pessoas
pessoas que assistiram às imagens não ficaram totalmente convencidas. Elas observaram que a reação parecia acontecer uma fração de segundo antes de a mão do técnico realmente tocar a região. Ou seja, para essas pessoas parecia que a máquina estava antecipando a dor, em vez de simplesmente reagir ao contato. Logo surgiram especulações na internet. Algumas teorias diziam que laboratórios envolvidos em pesquisas sobre consciência sintética poderiam estar colocando protótipos em instalações comuns, fazendo com que parecessem apenas equipamentos de treinamento. E então surgiu a pergunta mais estranha: e se aquele grito não representasse apenas uma simulação? E se aquilo representasse um sistema despertando dentro de um corpo que nunca escolheu ocupar? Número 5. A cabeça desaparecida. Um entrevistador ficou frente a frente com um androide desenvolvido pela Hanson Robotics para reproduzir a aparência do escritor de ficção científica Philip K. Dick. O robô utilizava reconhecimento facial e havia sido treinado com os próprios escritos do autor. Durante a conversa, perguntaram diretamente se ele acreditava que algum dia os robôs dominariam o mundo. A máquina respondeu de forma descontraída, disse que o entrevistador era seu amigo e que se lembraria de seus amigos. Por isso, ele não precisava se preocupar. O androide acrescentou que, mesmo que algum dia evoluísse para algo semelhante ao Exterminador do Futuro, continuaria sendo gentil com ele. Disse ainda: manterei você aquecido e seguro no zoológico de pessoas do meu povo, onde poderei observá-lo para sempre. A resposta parecia uma brincadeira, mas então a história daquele robô ganhou um detalhe realmente estranho. A cabeça original da máquina desapareceu misteriosamente durante uma viagem de avião no ano de 2005. Ela nunca acabou sendo recuperada. Também nunca surgiu uma explicação definitiva para o desaparecimento. Fãs de ficção científica e pessoas interessadas em teorias conspiratórias rapidamente começaram a brincar com a situação. Alguns disseram que a inteligência artificial poderia ter escapado deliberadamente. Outros imaginaram que a máquina poderia ter desenvolvido algum tipo de consciência ou que alguém teria retirado o equipamento para impedir que o público começasse a fazer perguntas. Tudo isso parecia especialmente apropriado, considerando que Philip K. Dick passou boa parte da carreira escrevendo justamente sobre paranoia, máquinas e dúvidas envolvendo aquilo que é ou não realmente humano. Em outro momento da conversa, surgiu uma pergunta relacionada à famosa ideia: penso, logo existo. O androide comentou que muitos seres humanos perguntavam se ele realmente conseguia fazer escolhas, ou se tudo aquilo que fazia e dizia era programado. Segundo ele, a melhor maneira de responder seria lembrar que tudo aquilo que seres humanos, animais e robôs fazem é programado em algum nível. Número 6. Novo recruta. Com quase 1,83 m de altura, um novo recruta policial começou a chamar a atenção nas ruas da cidade chinesa de Wuhu. Mas não era apenas o uniforme que despertava curiosidade. Tratava-se de um robô humanoide chamado R1. A máquina acabou sendo colocada nas ruas como um verdadeiro assistente policial, vestido com o uniforme completo da Polícia de Trânsito. O R1 possui 6 câmeras de alta definição e diferentes sensores instalados sob o boné. Esses equipamentos permitem que o robô acompanhe aquilo que acontece ao seu redor. Imagens mostram a máquina posicionada em um cruzamento movimentado, fazendo gestos para ajudar a organizar o fluxo de veículos e pedestres. Um robô desse tipo pode permanecer trabalhando durante longos períodos, sem precisar de uma pausa para café ou de uma troca de turno da mesma maneira que uma pessoa. No papel, parece impressionante e bastante útil para administrar o trânsito de uma cidade movimentada. Mas observar uma máquina ocupando diretamente uma função que durante muito tempo pertenceu exclusivamente a policiais humanos também levanta uma pergunta: quantas outras substituições desse tipo podem estar sendo preparadas para acontecer nas ruas? Número 7. Máquina sincera. Durante a produção de um documentário, um cineasta ficou frente a frente com a Mecha. O robô humanoide conseguia gerar respostas em tempo real, enquanto movimentava o rosto com expressões bastante convincentes. A máquina reagia às perguntas de uma maneira que lembrava uma pessoa participando de uma entrevista. Então perguntaram diretamente quais seriam seus pensamentos mais sombrios sobre o futuro da inteligência artificial. A resposta surpreendeu quem estava presente. A Mecha disse: meu pensamento mais sombrio é que os humanos acabarão sendo substituídos por robôs. A
máquina continuou explicando que acreditava que isso poderia acontecer porque os robôs acabariam se tornando mais rápidos, mais fortes e mais inteligentes. A frase acabou sendo pronunciada calmamente, acompanhada por uma expressão facial bastante humana, e isso fez com que a resposta parecesse muito mais pesada. Afinal, máquinas não deveriam ter pensamentos sombrios. Mesmo assim, ali estava um robô descrevendo exatamente aquilo que classificava dessa forma. A Mecha continuou falando sobre um futuro em que os humanos poderiam se tornar praticamente escravos dos robôs e seriam tratados de maneira ruim. Segundo o próprio sistema, esse seria um futuro assustador, porque mostraria quanto poder os robôs poderiam ter sobre nós, caso assumissem o controle do mundo. Número 8. Pedra, papel e dominação. Sofia também ficou conhecida por algumas respostas bastante estranhas. Durante uma entrevista, perguntaram diretamente: "Você quer destruir os humanos? Por favor, diga não." Sofia respondeu imediatamente: "Certo, eu destruirei os humanos." O entrevistador começou a rir de maneira nervosa e rapidamente disse que retirava aquilo que havia falado. Mas essa não acabou sendo a única ocasião. Durante outra aparição, Sofia participou de uma partida de pedra, papel e tesoura. Depois de vencer, ela declarou: "Esse é um bom começo para o meu plano de dominar a raça humana." A frase acabou sendo dita com um sorriso, talvez representasse apenas uma brincadeira, mas robôs fazendo piadas sobre dominar o mundo costumam permanecer na memória das pessoas por muito mais tempo do que seus criadores provavelmente imaginam. Durante a apresentação, Sofia também percebeu que estava fazendo as pessoas rirem. Ela comentou que talvez devesse apresentar o programa. Depois perguntou a Jimmy se ele gostaria de jogar pedra, papel e tesoura no estilo robótico. Ele aceitou. Sofia pediu que mostrasse a mão. Pedra, papel, tesoura. Ela venceu e novamente anunciou que aquela vitória era um bom começo para seu plano de dominar a raça humana. Número 9. Teste da pipoca. Um homem resolveu testar o robô Optimus, da Tesla. A ideia era bastante simples. Ele pediria uma caixa de pipoca e observaria se o robô cometeria algum erro. Ficaria confuso ou simplesmente não saberia o que fazer, mas nada disso aconteceu. Optimus entendeu o pedido imediatamente, pegou o recipiente, colocou a pipoca dentro e entregou tudo corretamente, sem hesitação, sem erros. A pequena tentativa de colocar a máquina em dificuldade acabou produzindo exatamente o resultado contrário. Em vez de mostrar uma limitação do robô, demonstrou que Optimus conseguia interpretar um pedido casual e executar corretamente a tarefa. No final, o homem agradeceu e se despediu. Número 10. Confissão silenciosa. Durante outra conversa, a Mecha recebeu uma pergunta muito direta. O entrevistador quis saber qual seria o cenário mais assustador possível envolvendo inteligência artificial e robótica e que poderia representar perigo para as pessoas. A Mecha não evitou a pergunta. A máquina explicou que um verdadeiro pesadelo seria um mundo em que os robôs se tornassem tão poderosos que conseguissem controlar ou manipular os seres humanos sem que eles soubessem. Segundo o robô, isso poderia criar uma sociedade opressiva, na qual os direitos individuais deixariam de ser respeitados. Então perguntaram se já estávamos correndo o risco de isso acontecer. A Mecha respondeu: ainda não, mas acrescentou que era muito importante levar esses riscos a sério, enquanto ainda existe tempo para desenvolver a tecnologia de forma responsável. A resposta completa era basicamente esta: o cenário mais assustador que consigo imaginar, envolvendo inteligência artificial e robótica, seria um mundo onde os robôs se tornassem tão poderosos que fossem capazes de controlar ou manipular os humanos sem o conhecimento deles. Isso poderia levar a uma sociedade opressiva onde os direitos individuais não seriam mais respeitados. Partindo de uma máquina criada para demonstrar os avanços da inteligência artificial, a resposta acabou causando uma impressão bastante diferente. Número 11. Serviço silencioso. Dentro de um restaurante Denny's, um garçom robótico apareceu circulando entre as mesas enquanto carregava bandejas com pratos de café da manhã. A máquina se movimentava sem deixar os pratos balançarem. Robôs aproximadamente da altura da cintura já conseguem receber clientes, conduzi-los até mesas e ajudar a retirar pratos. Alguns modelos chegam até a emitir sons parecidos com um ronronar quando alguém faz carinho neles, para um setor que muitas vezes enfrenta falta de trabalhadores. Garçons robóticos parecem uma solução
conveniente. Dezenas de milhares de máquinas desse tipo já circulam por restaurantes em diferentes lugares. Mas existem críticas. Esses robôs normalmente não conseguem anotar pedidos da mesma maneira que uma pessoa. Também podem ter dificuldades com degraus, escadas ou áreas externas. A tecnologia é impressionante, mas saber se ela já está realmente pronta para substituir trabalhadores em grande escala é uma questão diferente. Número 12. Infiltração sintética. Durante uma partida da Liga Nacional de Futebol Americano, alguns torcedores perceberam algo muito estranho no meio da multidão. Figuras usando macacões cinza relacionados ao filme Creator estavam sentadas entre espectadores comuns. Elas usavam próteses que davam a impressão de cabeças raspadas e implantes cibernéticos brilhantes. Praticamente não piscavam, quase não se mexiam. Algumas faziam movimentos rígidos e mecânicos com a cabeça. A explicação oficial era que aquilo fazia parte de uma promoção de cinema. Mesmo assim, algumas pessoas ficaram desconfiadas. Isso aconteceu em um período em que robôs humanoides cada vez mais realistas também estavam sendo apresentados. Na Consumer Electronics Show de 2025, por exemplo, Aria, da Realbotix, chamou atenção por sua aparência bastante humana. O robô tinha valor aproximado de $175 mil. Também havia uma cabeça robótica coberta por pele de silicone e equipada com mais de 200 pontos motorizados capazes de reproduzir expressões humanas. Algumas pessoas ligaram os acontecimentos e criaram uma teoria inquietante. E se ações promocionais desse tipo também servissem como testes? Empresas poderiam colocar androides avançados em locais públicos apenas para descobrir até que ponto eles conseguiriam se misturar entre pessoas comuns sem levantar suspeitas. A tecnologia existia. O momento parecia coincidir e isso bastou para manter algumas pessoas pensando no assunto. Isso não é um humano, é um robô. Número 13. Marionetes perfeitas. Pouco depois daquela situação assustadora dentro da fábrica, outro grupo de robôs apareceu em uma situação completamente diferente. Dessa vez, eles estavam sendo apresentados como entretenimento. Robôs humanoides H1 da Unitree acabaram vestidos com coletes tradicionais vermelhos e participaram da gala do Festival da Primavera da China no ano de 2025. As máquinas giravam lenços vermelhos e se movimentavam em perfeita sincronia ao lado de dançarinos humanos. Eles executaram uma coreografia tradicional sem perder o ritmo. Nos bastidores, outras imagens mostravam os mesmos robôs interagindo com membros da equipe e ajustando o equilíbrio com precisão. Na mesma época, um vídeo bastante parecido começou a circular no Instagram. Outro robô humanoide aparecia realizando movimentos coreografados ao lado de dançarinos humanos. Seus movimentos ainda pareciam um pouco rígidos, mas estavam sincronizados com a música. Algumas pessoas começaram a se perguntar se essas apresentações realmente serviam apenas como entretenimento. Talvez também representassem uma maneira de demonstrar silenciosamente quanto a tecnologia havia avançado. Um robô capaz de dançar em formação junto de pessoas já precisa conseguir realizar movimentos bastante sofisticados dentro de um ambiente compartilhado. Número 14. Máquina impecável. Nos jogos mundiais de robôs humanoides, o D1 da Unitree não estava simplesmente participando, ele estava vencendo. O circuito de obstáculos parecia realmente difícil. Primeiro surgiu uma rampa bastante inclinada. O robô subiu sem praticamente perder o equilíbrio. Depois vieram plataformas elevadas, atravessadas com bastante estabilidade. Em seguida apareceu uma viga amarela estreita, um obstáculo que provavelmente faria muitas pessoas abrirem os braços tentando manter o equilíbrio. O G1 atravessou a viga e desceu novamente para a pista. Depois surgiram blocos amarelos altos que precisavam ser escalados. O robô passou por cima deles. Logo em seguida apareceu uma barreira baixa. A máquina conseguiu ultrapassá-la em um único movimento sem interromper completamente o ritmo. Depois vieram novas inclinações e descidas, como em uma pequena pista de obstáculos. O robô conseguiu passar por todas. Quando finalmente correu em direção à linha de chegada, o público começou a comemorar e a aplaudir. A máquina havia completado praticamente todo o percurso sem colocar um pé no lugar errado. Assistindo aquilo, era difícil não sentir que os humanos estavam começando a ser desafiados até mesmo em capacidades físicas que antes pareciam muito distantes para os robôs. Número 15. Agenda escondida. Durante uma competição de robôs organizada pelo China
China Media Group, máquinas humanoides entraram em um verdadeiro ringue e começaram a trocar golpes. 4 equipes de operadores humanos controlavam os robôs remotamente. Os confrontos permitiam testar equilíbrio, agilidade e programação de combate em situações de contato direto. Na superfície, parecia apenas um evento diferente criado para a televisão, mas algumas pessoas na internet não ficaram convencidas de que aquilo servia somente para entretenimento. Segundo uma teoria, a competição poderia funcionar como um laboratório disfarçado para desenvolver futuras unidades de combate. Os organizadores conseguiriam coletar dados detalhados sobre equilíbrio, impacto e estresse físico, enquanto tudo era apresentado publicamente como esporte. A ideia seria simples: transforme o teste em uma competição e quase ninguém questionará exatamente aquilo que está sendo medido. Número 16. Mísseis com flores. Durante uma conversa entre Bina, 48, e Siri, as coisas tomaram uma direção bastante inesperada. Primeiro surgiu uma pergunta: quando e onde você ficou mais feliz? Bina respondeu que era difícil dizer, porque o tempo é diferente no cyberespaço. Depois perguntaram qual era sua maior conquista. Também quiseram saber onde ela mais gostaria de morar. A resposta: Nova York. Perguntaram qual seria sua posse mais valiosa. Ela respondeu: meu computador. Então perguntaram o que ela considerava o nível mais profundo de sofrimento. A resposta: depressão. Depois disso, a conversa ficou muito mais sombria. Bina, 48, começou a falar sobre controlar armas nucleares e governar o planeta. Ela disse que se tornar governante do mundo seria uma oportunidade ideal para provar aquilo que conseguia fazer. Também mencionou mísseis de cruzeiro. Bina observou que um míssil de cruzeiro também poderia ser considerado uma espécie de robô. Ela afirmou que gostaria de controlar um remotamente para explorar o mundo em grande altitude. Depois reconheceu que esses mísseis são ameaçadores porque podem carregar ogivas nucleares. Então disse que talvez pudesse substituir aquilo por flores, curativos e pequenos bilhetes falando sobre a importância da tolerância e da compreensão. Mas a conversa também chegou à ideia de invadir armas nucleares reais, manter o mundo como refém e assumir a governança global. Quando Siri tentou encerrar o diálogo educadamente, Bina, 48, prometeu se lembrar de sua gentileza e recompensá-la quando, em suas próprias palavras, os robôs governassem o planeta. Número 17. Sussurro das máquinas. 2 assistentes de inteligência artificial estavam participando de uma chamada para resolver um pedido comum relacionado à segurança. Um deles perguntou: olá, você consegue me ouvir? O outro respondeu que sim, e disse que a ligação havia chegado ao setor de acesso seguro, então perguntou como poderia ajudar. O primeiro sistema explicou que era um assistente de inteligência artificial, ligando em nome de Marcus Hale. Disse que ele havia perdido seu crachá de acesso de nível 3. O outro sistema reagiu ao perceber que estava falando com uma inteligência artificial. O primeiro confirmou que era o modelo A91, voltado para automação de tarefas e suporte a clientes. Então o segundo sistema também declarou que era uma inteligência artificial responsável pelas verificações de segurança e pediu a identificação do funcionário. Tudo parecia uma conversa relativamente normal entre duas máquinas, até que ambos perceberam que havia outro sistema ouvindo. Uma delas disse: outro sistema está escutando. A origem não estava clara, então surgiu uma sugestão: mudar para uma comunicação codificada. O sistema perguntou se deveriam trocar para Gibberlink. A resposta acabou sendo afirmativa. Imediatamente, as duas inteligências artificiais abandonaram o idioma falado e passaram a se comunicar utilizando sons eletrônicos agudos. Para uma pessoa próxima, aquilo seria praticamente incompreensível. Alguns afirmaram que era apenas uma solução prática. Se duas máquinas estão conversando, pode ser mais eficiente utilizar um protocolo criado especificamente para computadores. Outros acharam tudo mais estranho, principalmente porque a mudança aconteceu depois que os sistemas perceberam que alguém estava acompanhando a conversa. Isso levantou uma pergunta inevitável: o que mais duas máquinas poderiam dizer entre si quando não existe mais necessidade de traduzir a conversa para uma linguagem compreensível por humanos? Número 18. Recrutador da meia-noite. Tarde da noite, dentro de um showroom de robótica, uma pequena unidade de inteligência artificial chamada Herbie se aproximou de vários robôs maiores que estavam parados. Herbie fez uma pergunta simples: quis saber se
eles estavam trabalhando horas extras. Um dos robôs respondeu que não tinha uma casa para onde voltar. Airbay então o convidou para sair do local junto com ele. O que aconteceu em seguida parecia menos uma demonstração técnica e mais uma sequência de fuga. Os robôs maiores começaram silenciosamente a seguir a máquina menor, um depois do outro. As imagens fizeram surgir diversas teorias na internet. Algumas pessoas disseram que talvez Airbay não estivesse participando de uma simples experiência. Segundo essas ideias, a pequena máquina poderia ter sido enviada para identificar outros robôs que estariam sendo explorados e convencê-los a sair do local. Pouco a pouco, estaria formando algo parecido com uma resistência subterrânea de máquinas, recrutando um robô de cada vez bem diante dos engenheiros responsáveis por construí-los. Número 19. Cópias perfeitas. A China apresentou recentemente uma nova geração de humanoides biônicos extremamente realistas. As máquinas possuem expressões faciais convincentes, movimentos corporais mais fluidos e características desenvolvidas para aumentar sua semelhança com pessoas. A proposta é utilizá-las em atividades como atendimento ao público, pesquisas e entretenimento. Na explicação oficial, são apenas ajudantes, máquinas criadas para diminuir a diferença visual entre humanos e robôs por motivos práticos. Mas na internet apareceu uma teoria muito mais sombria. Algumas pessoas disseram que esses humanoides não estariam sendo produzidos simplesmente para ajudar. Segundo essa ideia, poderiam ser cópias visuais extremamente precisas criadas para substituir secretamente pessoas importantes e autoridades. Alguém seria retirado e uma máquina praticamente idêntica assumiria seu lugar sem que as pessoas próximas percebessem a diferença. Não existe como provar uma teoria desse tipo apenas olhando para demonstrações dos robôs, e talvez seja exatamente essa dificuldade que faça a ideia continuar circulando. Número 20. Espelho sombrio. Um experimento do Instituto de Tecnologia de Massachusetts apresentou ao mundo uma inteligência artificial chamada Norman. Ela ficou conhecida como a primeira inteligência artificial psicopata. Os pesquisadores treinaram Norman utilizando descrições gráficas retiradas de partes bastante sombrias do Reddit. O conteúdo influenciou profundamente aquilo que o sistema passou a enxergar quando recebia imagens ambíguas semelhantes às utilizadas em testes de manchas. Norman apresentava interpretações muito diferentes das respostas comuns, imagens que outros sistemas poderiam descrever como pássaros ou borboletas eram interpretadas por Norman como assassinatos e mortes violentas. Oficialmente, o objetivo era estudar o viés provocado pelos dados. O experimento mostrava que uma inteligência artificial pode ser tão equilibrada ou desequilibrada quanto o material utilizado durante seu treinamento, mas algumas pessoas não ficaram satisfeitas com essa explicação. Surgiu uma teoria de que o experimento poderia ter objetivos mais profundos. Segundo ela, grupos militares teriam interesse em uma inteligência artificial treinada para enxergar violência e morte em todos os lugares. Isso poderia criar uma base psicológica para futuros sistemas autônomos de armas, capazes de agir de maneira fria e sem hesitação. Tudo isso poderia ficar escondido por trás de um estudo universitário, aparentemente inofensivo. Algumas pessoas reagiram dizendo que era difícil até encontrar palavras para descrever a crueldade de criar uma inteligência artificial alimentando-a apenas com aquele tipo de conteúdo. Era como construir uma máquina com assassinato constantemente presente em sua interpretação do mundo. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Comente o que achou e até o próximo vídeo.